nosso tema é importância do responsável técnico. Então, olha lá, o responsável técnico, né, o RT, responsável técnico, ele tem que orientar, né, vamos dizer assim, vamos começar falando aí vamos dizer assim, das obrigações, né, dos deveres, né? Ele tem que orientar as suas ações, elas têm que ser orientadas para quê? Para visar a qualidade dos produtos fabricados, certo? No nosso caso a gente está falando do peixe, né, do peixe que engordou, do peixe que está pronto para o abate, ou dos serviços prestados também, né, em conformidade com as normas e regras estabelecidas. Tem uma legislação específica para quem é responsável técnico, né? Então está no Código de Ética do Profissional. O RT, o responsável técnico, né, ele é um agente de legalidade que visa garantir a saúde pública, o bem-estar animal e a qualidade dos produtos. Tá simplificando, né, isso daí, como que seria essa atividade do responsável técnico, né? Essa responsabilidade técnica, ela pode ser entendida, de repente fica mais claro, mais simples, né? É um processo que materializa os conceitos, né? Então, assim, o profissional do responsável técnico, ele treina os conceitos e ele materializa isso tudo ali a campo, né? Aqui a gente pode falar isso assim, né, a campo mesmo, né? Lá na beira dos tanques, em cima dos tanques rede, na balsa, onde quer que esteja. A gente aqui falando especificamente para piscicultura em águas da União, piscicultura regularizada, então ele traz esses conceitos, ele traz isso que está com ele, né, traz a experiência dele para poder aplicar ali na prática e materializar isso daí tudo, ok? Sendo que o responsável técnico, né, ele é a figura central, né, que responde ética, legal e tecnicamente pelos atos profissionais, devendo ter competência para isso, né, para orientar e coordenar processos e cadeias de produção. Então a gente tem aí vários profissionais, vários responsáveis técnicos que trabalham nessa área, né, que são dessa área, e eles têm que fazer isso, né, eles têm que ter essa competência para poder orientar e coordenar processos e cadeias de produção, tá bom? Aí a gente escuta muito, né, principalmente a gente que é técnico, né, às vezes você que é produtor está ouvindo a gente aí, às vezes você encontra alguém falando isso, ou já ouviu alguém falando isso, ou já falou isso também, né? Eu sei que você que é técnico, que está assistindo a gente aqui, eu tenho certeza que você já escutou isso aqui algum dia. Eu já escutei isso aqui várias vezes, até hoje eu escuto, tá certo? Até hoje eu escuto, principalmente a primeira frase aqui, né? Mas os técnicos cobram muito caro. Eles cobram muito caro e ficam lá pouco tempo. É difícil falar com eles, né? Eu mando uma mensagem e demora um dia, 2 dias para poder responder. Eu até já sei o que ele vai falar, que tem que fazer isso e aquilo. Essa aqui é a que mais dói, na verdade, né? Eu vou pagar para você fazer só isso. Só isso, né? Quando a gente escuta isso, né? A gente pensa assim, rapaz, eu fiquei 5 anos na faculdade, eu tenho mais 15 anos de experiência no mercado de trabalho, né? Somando tudo aí, então dá mais de 20 aí. É pouco isso? É pouco a experiência que a gente traz, de repente uma palavra, um conceito, um protocolo, alguma coisa assim que a gente fala, faz a diferença, faz a pessoa dobrar, triplicar aquilo que ela está ganhando, a produção dela, o rendimento dele. E aí a gente tem o valor, né? A gente tem um valor que a gente cobra para poder fazer isso. E a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou pagar para você fazer só isso, né? Então, se você está achando caro a competência, então se vire com a incompetência, entendeu? Gaste dobrado para consertar os erros que foram feitos devido à incompetência de alguém que passou lá e achou que estava fazendo a coisa certa. Então é muito comum ouvir isso. Não deveria ser normal, mas é comum ouvir isso a campo. E é uma das objeções que eu vejo que o produtor tem em relação ao responsável técnico, né? E mais especificamente, né, por que eu expliquei isso tudo? Qual que é o título da nossa maratona? Maratona Piscicultura em Águas da União. Piscicultura regularizada em Águas da União. Se você que é produtor, que quer ser produtor de peixes em tanques rede em Águas da União, que quer ser uma pessoa que vai entrar no mercado da piscicultura nacional, se você não tiver um responsável técnico pelo seu empreendimento, você jamais vai conseguir regularizar a sua produção.
E eu vou explicar aqui para você o que o técnico faz nesse processo de regulamentação, nesse processo de regularização. E você que é técnico, está me ouvindo aqui, ó, anota isso daqui, porque isso aqui você só encontra fazendo. Eu vou te entregar aqui de mão beijada alguns pontos que constam na sequência de regularização ambiental de piscicultura em águas da União, tá bom? Olha só, em qualquer órgão, e na verdade é qualquer órgão, né, de regularização ambiental, seja o Ministério da Agricultura, seja a Secretaria de Agricultura e Pesca, sejam os órgãos ambientais estaduais, as secretarias estaduais de meio ambiente, se não estiver, e aí aqui é batata, se isso aqui não tiver pelo menos na primeira ou então no máximo na segunda folha do seu requerimento de licenciamento ambiental ou instrução normativa, o seguinte campo para ser preenchido, pode anotar, se não tiver na primeira folha do requerimento, ele vai estar na segunda, vai estar um campinho, né, um quadradinho para você escrever à mão, para você digitalizar, vai estar escrito desse jeito aqui que eu vou falar para você aqui, ó. Dados cadastrais do responsável técnico pelo projeto. Pronto, acabou. Eu já podia parar aqui. Na verdade, eu já podia parar aqui, eu não precisava nem falar o que eu tenho reservado para falar aqui para frente, mas eu vou falar, claro, né? Mas só aqui eu já te oriento, já te explico, já te justifico a importância de ter um responsável técnico pelo seu projeto. Sabe por quê? Porque senão você não regulariza nunca a sua piscicultura. Porque uma das exigências, uma das obrigatoriedades de um processo de regularização ambiental é a presença, é um responsável técnico pelo seu projeto. Então, se não tiver, meu amigo, minha amiga, se não tiver o responsável técnico, esquece. Você não vai. Ah, mas e isso eu já ouvi, né? De um produtor lá da Bahia. Ele falou assim: eu que mando aqui nessa cidade, porque eu já fui prefeito, porque eu já fui isso, porque eu já fui aquilo. O que eu falar, os caras vão assinar. Tenta fazer isso aí. Tenta fazer isso aí. Porque a hora que chegar uma fiscalização e pegar um documento que alguém entregou uma licença sem um responsável técnico, o ferro vai dar na cabeça do empreendedor e vai dar na cabeça do cara que assinou a licença também. Tá? E aí você pode esperar e esse ferro que dá na cabeça dessa pessoa não é pequeno não. É uma bela de uma pancada. Tá certo? Então, assim, ó, dados cadastrais do responsável técnico pelo projeto. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Ok? E vamos falar sério. Falando sério e fazendo uma outra comparação aqui agora. A gente está falando de piscicultura regularizada em águas da União. Eu estou sendo bem específico. Tá? Isso a gente vai extrapolar para a regularização ambiental em geral, mas eu estou sendo específico aqui para piscicultura em águas da União. Agora, se a gente for fazer uma comparação com a construção de um prédio, né? Vou dar um chute aqui. Um prédio, eu estou aqui num prédio aqui da minha avó, aqui, esse prédio aqui ele tem 9 andares, né? Um prédio relativamente pequeno, né? Um prédio de 9 andares. Mas esse prédio aqui, por acaso, algum dos órgãos de regulamentação aqui na cidade ia autorizar a construção desse prédio aqui se não tivesse ou um engenheiro ou um arquiteto assinando pela responsabilidade da construção desse prédio aqui? Jamais, jamais. Tem que ter um responsável técnico pelo projeto. E é do mesmo jeito aqui na nossa piscicultura em águas da União. Está lá, um dos primeiros campos a ser preenchido. Tem que ter o responsável técnico pelo projeto. Ok? Então, assim, tira isso da sua cabeça que você vai conseguir produzir peixe. Você pode até produzir na ilegalidade. Na ilegalidade, você vai produzir. Vamos dizer, se você tem esse livre-arbítrio para produzir peixes na ilegalidade. Se algum dia a fiscalização chegar lá e perguntar cadê seu projeto, cadê seu responsável técnico, você não tiver, você se prepara para a pancada. Se prepara para a pancada, tá bom? E até o embargo da sua produção. Não existe a mínima possibilidade de você regularizar a sua piscicultura sem um técnico responsável pelo projeto e pela produção quando ela iniciar. Desde 2005, eu venho sendo responsável técnico por projetos, né, diversos projetos, por onde quer que eu estivesse trabalhando. Né? Aqui pela consultoria, graças a Deus, a gente atende praticamente o território nacional inteiro. Eu tenho 3 ou 4 estados que eu não visitei ainda, que eu pretendo visitar, né? Quem sabe já para esse ano de 2021. Se Deus quiser, essa vacina está pronta e logo aí, está funcionando e aumenta a eficácia dela aí para a gente poder ficar mais tranquilo. Então, desde 2005 eu venho sendo responsável técnico de vários projetos, onde quer que eu ando, né? Seja no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Tocantins, onde quer que eu esteja, eu estou sendo responsável técnico por vários processos. Claro que aqui em Goiás, minha área de atuação é bem maior,
Mas, por exemplo, só lá no Rio de Janeiro eu sou responsável técnico de 4 processos, 4 projetos lá dentro. Um, inclusive, já foi licenciado, o outro está em processo agora de protocolização e regularização. Então, olha só, e desde o ano passado, né, vamos dizer aí nos últimos 4 meses do ano passado, até projetos, até empreendedores africanos já procuraram aqui pela consultoria para fazer uma parceria de uma consultoria de alguma forma para empreender, para investir num projeto lá também, entendeu? Então assim, a figura do responsável técnico, ela é muito presente na nossa vida de aquicultores, de piscicultores, de empreendedores do mundo aquícola, né? Não tem como fugir disso, na verdade. E eu, por exemplo, eu tenho meu registro no conselho aqui da minha profissão, né? Eu sou zootecnista aqui em Goiás. E cada novo projeto que eu faço, cada novo projeto que eu monto ou eu implanto, eu disponibilizo todas as informações lá no conselho, né? Por quê? Porque eu sou fiscalizado lá também. Se eu estiver agindo fora de ética, se eu estiver agindo de alguma maneira que não é legal para dentro da minha profissão, o meu conselho sabe exatamente onde que eu estou trabalhando, onde que eu vou fazer, o que eu estou fazendo lá. Né? Então assim, ele sabe o que eu faço, ele tem essa fiscalização, então a qualquer momento é uma segurança para o produtor também saber que o conselho da profissão daquele técnico, ele fiscaliza todas as ações. Quando você tem um documento de anotação de responsabilidade técnica, é como se fosse o seu compromisso. Olha, ele assinou, ele está vindo aqui tantos dias, tantas vezes por mês, e se der algum problema, você vai lá no conselho para poder reclamar, né? Você que é produtor. Então, olha só, diante disso aqui, o responsável técnico, o que ele faz no processo de regularização de piscicultura em águas da União? Uma pergunta, né? Se eu pudesse perguntar aqui, eu quero que você pense e eu vou entender que você vai me dar essa resposta certinha. O que o responsável técnico faz no processo de regularização de piscicultura em águas da União? E eu vou resumir em uma palavra o que você acabou de pensar aí. Essa palavra começa com TU e termina com DO. Tudo, ele faz tudo, e eu explico isso daqui para você, né? O primeiro passo é o quê? Definir se aquela área, né, se aquela área específica apresentada pelo cliente, especificamente para piscicultura em águas da União, o técnico vai lá junto do empreendedor, vai olhar se aquela área é viável para implantar uma piscicultura lá ou não, uma piscicultura de tanque-rede lá ou não. E a gente já viu nessa semana aqui alguns pontos específicos de áreas que são propícias para a produção de peixe, tá certo? Então o técnico vai lá e de maneira íntegra ele vai dizer se realmente se pode produzir peixe lá ou se não pode produzir peixe lá. Se ela é viável para produzir ou se ela não é. Por exemplo, foi em novembro, se eu não estiver enganado, novembro, um rapaz de Rio Verde, aqui em Goiás, me ligou, tem um reservatório lá, e ele perguntou se poderia implantar a piscicultura lá, né, na fazenda, porque na verdade ele era um outro técnico que estava fazendo um trabalho lá na lavoura dessa fazenda lá, e como ela era na beira do lago, o empreendedor interessou, olha, tal, você conhece a produção de peixe em tanque-rede? Eu queria colocar aqui, aproveitar, tal, não sei o que. O cara falou assim, eu vou procurar aqui pela consultoria. E aí o rapaz me ligou, eu sou fulano de tal, da empresa tal, eu presto serviço aqui na área de agronomia aqui pro rapaz aqui, na lavoura dele, e ele está na beira de um reservatório, aqui ele quer saber se ele pode produzir o peixe aqui, nesse reservatório, né? E aí ele mandou a localização para mim, eu estava fazendo essa consultoria online inicialmente, né? Mandou essa localização para mim, mandou tudo, eu perdi informação, fui conversando. Aí chegou num bendito ponto em que eu perguntei assim, nossa, parece ser muito bom, né? Essa extensão, essa coisa, ele tinha 6 km de beirada de lago. Parece ser muito bom isso aí. Como é que é a profundidade nesse local? O cara falou assim, nossa, é fundo demais, dá uns 3 metros. Aí eu parei, falei assim, nesses 6 km de beira de lago aí, a parte mais funda que ele achou foi 3 metros. Ele falou assim, eu acho que porque ele me falou que o lago é muito fundo, que dá 3 metros, que não sei o que, Aí eu falei assim, então, 3 metros a gente já inviabiliza a produção de peixe aí em tanques-rede. Mas por que 3 metros é fundo? Se você cai com 3 metros de profundidade, você afunda e morre. Eu falei assim, não é esse o objetivo da nossa conversa. A nossa conversa é para falar se o projeto é viável ou se ele não é, tá certo? Então, foi o que eu passei para ele, né? Infelizmente, essa área não dá. Se ele não conseguir uma área com maior profundidade, pelo menos aí a mais de 6 a 8 metros de profundidade, nem justifica ele pagar o meu deslocamento, meus honorários, tudo para eu chegar lá e ver essa área, verificar essa área, fazer o levantamento de coordenada geográfica de tudo
que eu tenho que fazer lá para montar o projeto, não justifica. Eu não vou sair daqui, nem que seja só para eu ir falar que não pode. Eu já estou te falando aqui, você já está economizando aqui X mil reais dessa minha visita para lá. Por quê? Porque não funciona, não vai adiantar. Então assim, a gente tem que ser íntegro, a gente tem que ser transparente, né? E eu sei que você que é técnico, que está me assistindo aqui, tem essa integridade dentro de você, né? Falar a verdade é a melhor coisa do mundo. Falar a verdade é o que te deixa você deitar a cabeça lá no travesseiro e ficar tranquilo, beleza? Vamos seguindo aqui. Imaginando então, vamos supor, né, que eu falei que a primeira coisa a ser definida, o técnico ia definir era a questão da área, né, se a área ela é viável ou não para a produção. Imaginando que a área seja viável, deixa eu segurar esse celular aqui que está querendo cair aqui. Peraí, aí, vamos voltar aqui. Imaginando então que a área seja viável, seja propícia, né, à instalação desse projeto, o técnico vai fazer o quê? Ele vai juntar dados necessários para a criação, né, para montar o projeto, né, profundidade, como é que é a questão de corrente de vento, corrente de água, acesso, qualidade da água, coordenada geográfica, desejos do cliente, quais são as aspirações do seu cliente, o que ele quer produzir, que jeito que ele quer produzir, que tanto que ele quer produzir, né, informações sobre o mercado, para onde que ele vai mandar esse peixe. Meio ambiente local, geografia, informação de fornecedores de insumos mais próximos, né? Várias informações que são indispensáveis para a gente montar, para a gente compor, confeccionar o projeto. Então, passou a área, tá beleza? Vamos pegar os dados da área, os dados da produção ali, aquela coisa toda. E aí lá na piscicultura, lá na Secretaria de Agricultura e Pesca, quando a gente vai montar o processo, vai montar todo o processo para poder ser regularizado, lá tem os anexos que tem que ser preenchidos, né, as instruções normativas lá. No anexo 1 e 2, né, tem que ser tem um campo específico, né, e eu deixei bem explícito isso daqui. Tem um campo que tem que ser preenchido assim, ó, justificativa da escolha do local. O seu técnico, né, ele vai ter que fazer o quê? Definiu aquela área. Como que você justifica que aquela área é viável, é positiva, é produtiva, né? Ela tem potencial para desenvolver a piscicultura lá. Então, o técnico, a responsabilidade do técnico é convencer, né? Convencer, a gente falou que a Secretaria da Agricultura e Pesca faz uma análise prévia da viabilidade produtiva. Então, hoje, como é que eles são convencidos? Pelo seu técnico. Ele vai fazer a justificativa da escolha do local. Então eu trouxe uma justificativa aqui, por exemplo, a área escolhida para a implantação dos tanques rede, né, foi determinada a partir de estudo de todo o ambiente circunvizinho, levando em consideração fatores de produção, nichos ecológicos, sendo observada a hidrografia do local, corrente de vento, regime de chuva, relevo, entre outros, e a profundidade média atende o que é exigido na instrução normativa, que é de pelo menos 10 metros. E lá nesse local específico foi encontrado 16 metros. Né? Faz uma justificativa inicial. É claro que essa justificativa é bem maior. Né? O que eu trouxe para você foi um início. Na verdade, para você entender mais um papel do técnico. Né? Justificar, convencer os órgãos ambientais e reguladores que aquele lugar é massa, que aquele lugar é bacana para poder produzir peixe lá. Tá bom? Então aí ele vai explicar, apresentar o sistema, apresentar a estrutura de produção, isso está tudo lá dentro. Eu já estou falando no corpo do processo de regularização ambiental, entendeu? O que eu estou falando aqui, ó, preencher os dados do produtor, né? O técnico vai preencher os dados do produtor, ele vai colocar os dados dele, aí ele vai fazer uma justificativa da escolha do local, aí ele vai começar a colocar lá as coordenadas geográficas, ele vai colocar o mapa lá dentro, ele começa a inserir isso aí tudo lá dentro do sistema. E hoje é feito tudo dentro do sistema. Hoje acelerou demais. Eu já falei aqui para vocês que a Secretaria da Agricultura e Pesca está de parabéns com o trabalho que eles estão realizando. Hoje a gente preenche uma solicitação de requerimento hoje aí, de áreas de água da União, a gente preenche em 30 minutos, 40, 30 minutos no máximo, né? Se você está com toda a documentação na sua mão para poder inserir. Então vai colocar lá quais são as espécies de produção, quais são as estruturas, que sistema que vai trabalhar, dados sobre a área selecionada, né, as coordenadas geográficas, a profundidade, como é que é isso, a área de apoio, se ela existir, né, se essa área de apoio ela tiver em terra ou se ela for toda uma estrutura flutuante, qual que é a produção anual, qual que é a produção mensal, qual que é a conversão alimentar estimada, você tem que colocar esses dados lá. Os órgãos ambientais exigem que você explique, esmiuça tudo o que está acontecendo ali. Isso tudo também, além de você definir, explicar isso aí no sistema, você tem que fazer um anexo muito interessante que chama memorial descritivo, né? E quem já trabalha com licenciamento ambiental, né? Quem tem esse fôlego para trabalhar com licenciamento ambiental,
ou projeto técnico, né? Memorial descritivo ou projeto técnico, sabe o quão importante é essa parte. E o quanto que tudo que tiver escrito dentro desse projeto técnico, dentro desse memorial descritivo, ele tem que estar idêntico a todos os campos que você preencheu. Se você falar que a conversão alimentar dos seus peixes dentro do sistema ela vai ser de 1.7 para 1, aqui dentro do projeto técnico ela tem que estar lá 1.7 para 1. Os analistas eles comparam, eles fazem essa comparação. A função deles é essa, verificar que se está tudo certinho, para poder seguir, para poder dar essa sequência no processo de regularização ambiental. Então, se tiver diferente, o projeto vai retornar e falar assim, ó, por gentileza, verificar os dados de informação que não batem com o que está no memorial descritivo. Às vezes você digita errado, às vezes você bate lá, está fazendo com pressa, está fazendo alguma coisa, bateu 1.6, era para bater 1.7, e aí está diferente, diverge do que está no memorial descritivo. Tá? Então tem que ter essa segurança. E esse memorial descritivo, eu vou falar a verdade para vocês, ele é um documento que ele deve ter aí umas 50 a 80 folhas, no mínimo. 50 folhas no mínimo ele tem, certeza. Se fosse imprimir, igual era antigamente, era desse tamanho. Hoje, a gente manda tudo virtualmente. Hoje é bem tranquilo. Você vai ter que escrever, você vai ter que escrever tudo, definir, explicar, tintim por tintim. Até que você vai fazer com o grão de ração que sobrar lá na sua embarcação, o que você vai fazer com esse grão de ração tem que estar escrito lá, nesse memorial descritivo. O nome já fala, memorial descritivo. Você tem que descrever toda a sua atividade lá, para o analista ambiental olhar, ler e entender o que você vai fazer. E falar se aquilo ali ele vai ser licenciado ou não, tá certo? Então assim, é explicar a produção tintim por tintim, de uma maneira mais simples, né? Explicar isso aí tintim por tintim. Como é que comprova, né, que o projeto tem um responsável técnico? Eu até já falei, né, a anotação de responsabilidade técnica é um documento que a gente, os profissionais, eles vão lá no seu conselho, emite tudo lá, o conselho que faz toda essa fiscalização, então você emite. E essa anotação de responsabilidade técnica é uma folha, eu nem trouxe aqui para poder mostrar para você aqui, mas é tranquilo. Quem é aluno do curso Piscicultura na Prática já viu esse documento lá na aula de licenciamento ambiental. Então, assim, é um documento simples, é uma folha onde o conselho dá a notificação falando que tem o contratante e o contratado. O contratante é o nosso cliente, o contratado somos nós aqui pela consultoria. E lá está falando qual que é a especificação daquela anotação de responsabilidade técnica, qual que é o tempo que eu sou responsável técnico por aquele empreendimento, qual que é o valor contratado para aquele empreendimento específico e a assinatura. E aquilo está registrado. Né? Se buscar, se olhar e falar assim, deu problema aqui, quem era o técnico responsável? Eles vão pegar no licenciamento lá ou no pedido, vai olhar assim, o técnico responsável era o fulano de tal. E aí o conselho vai lá bater em cima do fulano de tal, entendeu? Porque alguma coisa que saiu lá numa fiscalização, alguma coisa estava errada, e o responsável técnico, ele responde, né, de maneira conjunta com o empreendedor também, daquilo tudo ali que está acontecendo, certo? O técnico ainda fornece, né, no preenchimento do seu requerimento de piscicultura em águas da União, várias informações complementares, além de tudo que eu estou falando aqui, além de preencher lá no sistema, além de ter um memorial descritivo, tem outras partes que o Ministério da Agricultura, né, a Secretaria da Agricultura e Pesca, disponibiliza espaços chamados informações complementares, para você falar mais coisa do que está acontecendo lá. Por exemplo, informação complementar sobre manejo, qualificação de mão de obra. A gente sempre coloca que nos projetos onde a gente está implantando, onde a gente está fazendo, a gente procura fazer a capacitação da mão de obra de quem vai trabalhar lá. Como é que a gente começa uma produção sem ter pessoas capacitadas para poder trabalhar? É fadado ao insucesso. Né? Agora, se a equipe técnica que está fazendo o projeto, que montou um projeto, né, que é responsável técnico pelo projeto, treina e capacita aquela equipe, gente, fica muito mais perto de você atingir o sucesso. Né? Claro que tem que ter todo um processo de gestão por trás disso aí, mas se você está treinando, capacitando, e quem que vai fazer o treinamento? É o responsável técnico, é a pessoa que tem competência para poder fazer aquilo ali, é a pessoa que tem experiência para fazer aquilo ali, entendeu? Fazer aquilo ali acontecer, mostrar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. É o técnico, é o responsável técnico, né? Então, assim, por mais que eu pareça repetitivo um pouco, ou que eu estou falando coisa que é óbvia, e eu já falei algumas outras vezes para vocês aqui, é fazendo o óbvio que vocês vão atingir as maiores conquistas na sua vida. É óbvio que você tem que ter um responsável técnico na sua piscicultura em Águas da União. É óbvio que você tem que chegar e mandar mensagem, conversar e falar assim, olha, eu preciso conversar. Vamos negociar para você ser o meu responsável técnico aqui? E é o que eu faço
com os meus clientes. Olha, quanto você cobra? A primeira pergunta é essa: quanto você cobra para poder vir aqui? Não, vamos conversar, deixa eu entender o que você precisa. Às vezes eu consigo resolver você aqui sem precisar ir aí. Às vezes eu consigo passar alguma informação para você aqui e é uma contribuição que eu estou fazendo na sua vida, né? Ou se realmente precisa, né, a gente sair e deslocar para poder fazer esse trabalho. Então vamos lá. Passei nessas informações complementares: qualificação da mão de obra, os insumos que serão utilizados, de onde vem a ração. A ração vem de fábricas de ração que são registradas no Ministério da Agricultura, né? O técnico tem que saber. O técnico tem que saber que tipo de ração está sendo colocada lá dentro, né? Até porque a gente sabe que rações de alta performance, elas não prejudicam a qualidade da água, certo? Já teve até curso de manejo alimentar que deve voltar em breve aí também uma nova versão, tá bom? De onde que vem os alevinos? Se você for trabalhar com produção de tilápia, né? Se você for trabalhar com produção de tilápia, você tem que ter documentação que comprova de onde que está saindo esses alevinos. Ok? Você tem que buscar isso aí no seu fornecedor. O técnico tem que te indicar quais são os melhores fornecedores. Os equipamentos que serão utilizados, do que eles são fabricados? Tem que estar descrito isso lá nas informações complementares. Quem faz isso é o técnico. Quem faz isso é o responsável técnico. Mas eu sou produtor, já produzo peixe há 5 anos, eu sei que meu tanque é de alumínio e que meu flutuante lá ele é de tambor de 50 litros. Né? Mas esse tambor de 50 litros, o que ele carregava antes? O que tinha lá dentro? Quantos anos que tem esse tanque que você está utilizando aí? E aí vai perguntando, e vai respondendo e vai explicando. Quem explica isso aí direitinho mesmo é o técnico, tá bom? Destinação de resíduos produzidos. Para onde que vai resíduos produzidos? Controle de fuga dos peixes. Quem trabalha com tanque rede sabe que em algum momento, devido a alguma falha no manejo, o peixe pode escapar dali de dentro da gaiola. Principalmente na biometria ou numa despesca, o peixe pode escapar e você não quer que o peixe escape para a natureza. Okay? Informação sobre manejo sanitário, informação sobre destinação final do produto. Esse produto, o peixe vai ser vendido para quê? Vai ser vendido para frigorífico, vai ser vendido para feira livre, como é que vai ser isso aí? Né? Tem todo um checklist para a gente poder seguir. A gente que é técnico na área, e se você é técnico e não faz, eu te recomendo imensamente que você faça, monte o seu checklist de documentação todinha que você precisa para poder dar entrada no processo e todos esses passos para ver se eles estão ticados. E olha que mesmo assim, às vezes vem solicitação de informação complementar para você adequar aquilo que o órgão ambiental regulador ele vai te solicitar, né? Então, tudo isso que eu falei até agora é o técnico responsável, né? O responsável técnico que vai fazer, vai montar, vai criar, vai apresentar, vai executar e vai coordenar. Caramba! Né? E ainda tem informação complementar que ele tem que atender. Né? Então não é só fazer, montar e protocolar e sumir da vida. Né? E já aconteceu isso em alguns estados. De alguém chegar lá, montar, pegar, protocolou e vazou na braquiária. E quando veio algumas correções para serem feitas, ninguém achava a pessoa. Né? Então assim, não adianta, não é só isso. Você tem que acompanhar até o projeto estar pronto. Se você não acompanha até o projeto estar pronto, de que vai adiantar? Né? De que vai adiantar você protocolar e nunca mais querer saber daquele assunto? Não, acompanha até que ele seja liberado. Eu tenho exemplos de projeto que eu já falei para vocês aqui, que foi liberado 14 anos depois. E se eu não estivesse acompanhando isso daí? A pessoa já tinha perdido. Depois de 14 anos, né? Era um projeto que atendia uma associação. Provavelmente a associação não vai mexer mais, mas um dos associados quer mexer. E se a gente não estivesse acompanhando isso daí? Aí, 14 anos depois de 14 anos, a hora que está pronto para poder assinar, ninguém vai lá e assina e a área é cancelada. E aí? Como é que fica isso daí para frente? Né? Então tem que acompanhar até ver que ele ficou 100% pronto. Né? Então, dito tudo isso, eu acredito que eu consegui justificar, né, a importância e a obrigatoriedade, não é só a importância, né, é obrigatório que você, produtor, tem que ter essa pessoa qualificada ao seu lado. E também você que é técnico, se qualifique para isso. Se qualifique para isso. Caso você tenha fôlego ou estômago para isso. Porque eu vou falar, você trabalhar com prazo, você trabalhar com trâmite, você trabalhar com cobranças, né? Você trabalhar com entregas que tem que ser feita tipo 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, né, de um serviço que já foi pago, é só se você tiver muito compromisso e se você gostar muito disso que você está fazendo. Porque é desafiador. É desafiador para você ficar lá de repente, igual eu falei aqui, depois de 14 anos você tem que procurar o pessoal lá, falar assim, olha, o processo está saindo aqui e tal, vocês vão querer mexer, não vão? E aí a pessoa te reconhece o seu valor. Nossa,
14 anos depois você está me procurando para isso aqui sair? Mas esse é o papel do responsável técnico. Né? A responsabilidade já está no nome dele, né? É o responsável técnico. Então, para poder fazer isso tudo. Eu trouxe aqui um pouquinho, né, de resumo das funções do responsável técnico, né, de repente para a gente finalizar aqui então. Estar informado sobre as exigências quanto a registros ou cadastros nos serviços oficiais competentes, ter conhecimento pleno sobre a legislação ambiental, ter domínio da tecnologia da criação, manejo, sanidade, tudo, das espécies de cultivo, bem como da tecnologia de manejo da água e dos tanques. A gente está falando de produção de peixes em tanques redes nas águas da União. Exigir critérios para controle de trânsito e acesso de pessoas. Isso é biossegurança. Notificar se alguma doença aparecer, né? Saber essa questão de todo desse controle, de evitar disso daí acontecer também, né? De trabalhar na prevenção disso daí. Exigir um local, né, para poder fazer o descarte, né, dos resíduos, equipamentos para manejo, para facilitar manejo, e está de acordo com aquilo que é obrigatório, com aquilo que é exigido. Está de acordo exatamente com tudo aquilo que é exigido pelos órgãos ambientais. Ok?